Start Carreiras apresenta Lab de Talentos, um podcast da Start, onde as novas gerações e o mercado de trabalho se encontram. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lab de Talentos, que é o podcast da Start para contar um pouco como funciona o mercado de trabalho para a geração Z, trazer aqui especialistas de mercado para inspirar tanto os RHs quanto os jovens talentos. E, falando em jovens talentos, eu tenho uma novidade para vocês. Demos uma repensada aqui no nosso podcast, a gente fala tanto o tempo todo sobre geração Z, então nada melhor do que trazer a geração Z para a mesa. Eu trouxe hoje um convidado muito especial, que vai ser o co-host aqui comigo, que é o Haroldo. Muito obrigada por você estar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos que nos assistem. Gostaria de agradecer novamente, Rô, pela oportunidade. Eu acho que para alguém que comece na sua jornada de trabalho agora, está sendo uma experiência para mim inesquecível já de começo. E resumindo um pouco melhor do que eu faço, eu tenho 19 anos, estudo na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. E há um ano, já desde quando eu entrei, adquiri muito interesse nessa inserção de mercado de trabalho, inserção nessas questões de mercado financeiro e todas as áreas que isso envolve. Então, faço hoje parte da FEA Finance Júnior, que é uma liga de mercado financeiro misturado com empresa júnior, e a gente faz projeto, faz capacitação, entre vários outros projetos que a gente envolve, né? E agradeço novamente por entrar aqui nesse momento, nessa oportunidade que a Start Carreiras promove para todos os jovens, acredito que de todo o Brasil e em todo o espaço. E agradeço a Júlia também por vir aqui e representar o Agibank, uma grande empresa que vem entrando no mercado brasileiro. Então, muito obrigada. E aí, assim, né? A gente tem uma convidada hoje de peso aqui com a gente. E aí, eu já vou começar agradecendo também. Muito obrigada por você estar aqui. Uma delícia ouvir. Eu tô, assim, apaixonada pelo projeto que vocês estão criando, que já é a segunda edição. É a terceira edição. Terceira edição. Então, a gente trouxe hoje a Júlia. Eu vou pedir para ela se apresentar. A Júlia tem uma carreira maravilhosa que eu não vou falar por ela, eu vou deixar ela falar. Vai lá, Muito obrigada, Rô. Bom, tô muito feliz de estar aqui também, né? Eu acho que, assim, para quem trabalha com pessoas, falar de jovens, falar de talentos é sempre muito especial, é uma inspiração, é para isso que a gente trabalha, né? Para ver as pessoas crescendo e se desenvolvendo dentro das empresas e sendo parte disso, né? Como uma co-construção. Então, para mim também é muito interessante porque eu comecei a minha carreira em um programa de jovens talentos, né? No programa de trainee do Magazine Luiza. E foi muito, muito especial, né? Porque esses programas, eles de fato têm ali um desenho que é diferenciado, toda uma proposta de capacitação, uma visão 360 da empresa. Então, eu sou muito feliz e muito grata por ter tido essa oportunidade. E já nesse programa de trainee, comecei atuando, né, na área de RH. Então, também acho que é algo que eu me orgulho bastante, porque às vezes o RH ele não é uma carreira muito óbvia para as pessoas, né? Elas acabam caindo no RH, mas para mim, desde que eu estava na faculdade, já foi meio que uma vocação, um chamado, qualquer coisa desse tipo, né? E desde então, trabalho com RH. Comecei a minha carreira na área de treinamento e desenvolvimento. Acho que a educação, ela foi algo muito importante que transformou a minha vida. Tudo que meus pais investiram, puderam investir em mim em termos de educação, eu vi que o retorno veio. E então, era um tema, né, que dentro das organizações eu sempre me interessei muito. E, posteriormente, acabei fazendo uma migração ali para a área de recrutamento e seleção. Trabalhei bons anos focada apenas em recrutamento e seleção. E hoje, na minha cadeira no Agibank, eu consegui juntar essas duas frentes, né? Então, eu trabalho tanto com recrutamento e seleção, quanto com treinamento. No final das contas, é uma jornada, né? E essas caixinhas se integram. Então, estou muito feliz, né, com a posição que eu estou ocupando hoje. Que bom. Ô, Ju, e para quem ainda não conhece o Agibank, eu acho um pouco impossível, mas para quem não conhece, conta bem rapidinho pra gente, né? O que é o Agibank, qual que é o foco de vocês. E aí também, se você puder complementar com, assim, o que te fez ir pro Agibank? O que você viu no Agibank hoje? O Agibank, ele é um banco brasileiro feito para brasileiros, né? Então, hoje, o nosso público-alvo, ele é um público-alvo que muitas vezes é negligenciado, né, por outras instituições financeiras,
muito por conta ali realmente de uma questão, né, de renda. E, no final das contas, ele é o público-alvo que é o nosso Brasil de verdade. A gente hoje tem mais de 1.000 Smart Hubs espalhados pelo Brasil inteiro. O Agibank, ele é uma empresa que já tem mais de 20 anos de história, nasceu lá, né, no Rio Grande do Sul, com o Marciano Testa. E a gente agora está com a nossa sede ali na região de Campinas, crescendo muito, né? Evoluindo bastante. Sim, tá super convidada para ir lá, Rô, conhecer, né, o que a gente chama do nosso campus, né, o nosso escritório. É um ambiente super gostoso e muito inclusivo, assim, para todo mundo, né, todas as áreas. Então, a gente tem um open space também, que é bem legal, né, que ajuda ali no formato de trabalho. E o que me fez ir para lá, acho que é justamente essa questão, né, do desafio, assim. Então, eu senti que eu poderia contribuir muito com a minha experiência, né, com a empresa, mas que eu também poderia aprender muito. Porque... Isso é importante também, né? Exato, porque eu já vinha, né, de uma carreira ali de mercado financeiro, então eu estava no BTG Pactual antes, mas é um outro público, é um outro cliente, é um outro tipo de produto, é uma outra dinâmica. Então, apesar de ser mercado financeiro, exato, acho que eu ia aprender muito, né, com essa visão mais holística. E isso, de fato, se concretizou, né? Tô aprendendo muito, já aprendi muito. Eu tenho certeza que eu vou continuar aprendendo muito lá. Muito bom. Hoje você falou um termo que eu achei bem legal de trazer aqui para quem ainda não conhece. O que seriam Smart Hubs? Smart Hubs é como se fossem as agências bancárias, mas que a gente chama de lojas. Então, é um termo que a gente usa ali, que é um ponto, né, de atendimento para o nosso cliente, que é um cliente que, de fato, ele precisa de auxílio, né? Tanto com questões digitais, né? A orientação ali com relação a toda a parte de contratação de produtos. Então, a gente chega nesse modelo híbrido, né? Que não é simplesmente deixar tudo no digital. Sim. A gente tem o nosso aplicativo, mas que também tem ali esse acolhimento com o cliente, caso ele precise de algum tipo de auxílio ou suporte para contratar os produtos. Vamos lá, eu queria falar um pouco em relação a um pouco do que eu estudei em relação à cultura da Agibank e um enfoque maior num público que possui, querendo ou não, uma renda mais baixa e talvez até um público mais sênior também. Eu acho super interessante entender um pouco melhor e associar isso à questão da tecnologia que você mesmo mencionou em relação aos Smart Hubs, dos canais digitais. Eu acho que é interessante a gente analisar esse cenário e entender como que funciona dentro do Agibank a questão de você associar um público baixa renda, um público que não tem um nível de escolaridade talvez tão alto e em relação à idade do público também, e oferecer um serviço de tecnologia fácil e acessível para que tenha um entendimento melhor para as pessoas que estão lá no banco, para as pessoas que estão sendo atendidas pelo banco. Eu acho que é importante entrar nessa pauta e saber um pouco melhor sobre como funciona. Esse é o nosso desafio de todos os dias, né? Então, assim, todas as áreas do banco, todo mundo, né? Na verdade, assim, a nossa cultura gira em torno do cliente, né? Então, a gente sempre coloca no centro o nosso cliente. A gente tem isso como um dos pilares ali. E todas as áreas trabalham para isso, né? Então, sempre tentar se colocar no lugar do cliente, sempre tentar pensar o que é melhor para o cliente. E, consequentemente, né, as áreas de tecnologia, as áreas de produtos que ficam responsáveis pelo aplicativo também têm essa visão. O nosso time comercial, 100%. Eles vivem e transpiram o cliente ali 24 horas por dia. Então, é muito esse lugar de colocar, de fato, o cliente no centro, entender quais são as necessidades deles, quais são as dificuldades deles e como que a gente, enquanto empresa, consegue auxiliar e prestar um serviço que, de fato, seja o mais aderente possível para a realidade desse cliente, que é a realidade, né, do Brasil. Eu costumo falar que às vezes a gente vive meio que numa bolha, né? A gente não consegue entender 100%. O que acontece. Eu adoro quando a gente traz essas outras visões, né? Um outro estilo de produto focado em um outro público. Eu sou... Inclusive, recomendo para todo mundo que estiver ouvindo aqui esse podcast de ir visitar, né, esses Smart Hubs que a gente tem, para conhecer um pouquinho, né? Entender como qual que é o tipo de atendimento prestado. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena para a gente, de fato, sair dessa bolha e ter contato com
uma realidade que às vezes não está tanto no nosso dia a dia. E eu acredito que tenha sido efetivo, né? Porque, querendo ou não, o índice de recomendação de clientes tem sido bem alto nos últimos anos em relação ao NPS, em relação ao atendimento que vocês prestam ao cliente. Eu queria entender um pouco melhor, assim, talvez, no dia a dia, como é que funciona esse atendimento? A gente sabe que tem os Smart Hubs, tem os canais digitais, tem esse atendimento híbrido. Talvez mergulhar um pouco em relação às maiores dúvidas dos clientes ou algo do tipo. É muito curioso isso, porque eu fiz já algumas visitas nesses Smart Hubs, nas lojas que a gente tem. E, né, passando o dia lá, entendendo um pouquinho, conversando com os clientes, conversando ali com a área comercial que faz esse contato com eles. Você vê assim, poxa, entra um cliente na loja e aí o atendente fala, bom dia, dona Maria, bom dia, seu João, né? Eu falo, mas como que você conhece todos os clientes pelo nome? Como que isso é possível? Ah, porque eles vêm aqui todos os dias. E às vezes eles vão lá todos os dias porque de fato eles estão com alguma dúvida, ou porque eles estão indo lá para tomar um café, ou para bater um papo, ou porque eles se sentem acolhidos. Então, eu acho que é esse olhar, né, de realmente ali tratar o cliente não só como um cliente que está contratando um produto e um serviço, mas uma pessoa, como uma pessoa mesmo, né? Que é esse principal diferencial, assim. E as dúvidas, elas são as mais diversas. Às vezes, essas pessoas não têm alguém que cuidem delas, não tem ali uma orientação. Então, todo o atendimento, ele é feito para ficar muito claro, para que a pessoa entenda com o que ela está se comprometendo, com o que ela está assinando. É isso, a base é a confiança, né? Não ter nenhum tipo de taxa abusiva, realmente fazer tudo ali da melhor forma possível, porque a gente entende que muitas vezes é um público que faz conta no final do mês para entender se vai conseguir pagar alguma, né, alguma conta ou conseguir fazer o mercado. Então, a gente tem que ser muito diligente, né, com toda essa tratativa ali com os clientes, porque para eles qualquer diferença é muito sensível no bolso deles, né? Sim. E aí, para, né, conseguir colocar todo esse produto de pé, você precisa de talentos, né? Que é o que a gente quer conversar hoje sobre o tema. Ju, me conta um pouco, né? Como que vocês pensaram e por que que, né, a decisão de trazer devs, né? Na verdade, assim, pessoas que ainda não, né, estavam dentro do mercado, né? Não tinha capacitação para dev e contratar essas pessoas e formar, né? Como que foi esse racional, assim? Boa. Assim, o programa de devs, ele já existe, né? Anterior à minha chegada no Agibank. Mas a gente deu uma nova cara para ele, né? Então, assim, ele era um programa que acontecia lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha uma volumetria, uma escala muito menor. Mas a gente já tinha muitos bons resultados de pessoas que tinham vindo desse programa. E aí, a ideia foi realmente, né, se desafiar. E tanto transformar o programa do ponto de vista de conteúdo, que foi todo revisto, todo construído do zero, mas também em termos de quantidade de pessoas. E a ideia, acho que foi justamente essa, né? Assim, o ponto principal não é se a pessoa já tinha, de fato, uma bagagem técnica ou não. O que a gente está olhando no programa é potencial e aderência cultural, porque a parte técnica a gente ensina. Agora, a aderência cultural exatamente. A aderência cultural é algo mais difícil. E as pessoas realmente têm que estar com vontade, né? Então, o programa todo foi desenhado minuciosamente pensando nesses dois pilares, né? Quem que eu estou trazendo que, de fato, tem um potencial de crescimento aqui junto com a gente e quem que eu estou trazendo que se identifica com a nossa cultura, que realmente está ali aderente às nossas práticas do dia a dia. E por isso, né? Por isso que a gente decidiu investir tempo, dinheiro, recursos, né? De pessoas para tirar esse sonho grande aí do papel. E quantas pessoas foram mesmo no primeiro? A gente selecionou, agora no primeiro semestre do ano, a gente selecionou 50 bolsistas. E a gente já vai ter uma segunda turma que vai acontecer ainda esse ano com mais 50 bolsistas. Muito bom. E como que ele funciona, o programa, assim, em si, assim? Ele tem um início, meio, fim? Quanto tempo que ele fica? É um programa que tem duração de 6 meses. Então, é super robusto. A gente tem um processo seletivo que eu posso comentar um pouquinho depois também como é que funcionou, né? Mas, basicamente, os 3 primeiros meses
toda essa turma que foi escolhida, eles passam por um treinamento mais básico de nivelação ali de programação focado bem em Java. Depois disso, a gente divide a turma em linguagens específicas, né? A gente tem 4 linguagens principais que a gente foca nesse segundo momento. E aí, ao longo do programa, também acontecem alguns workshops com o time interno do Agibank. Provas, avaliações, cases, enfim. Eles têm que, de fato, se desafiar muito para estar no programa, até porque essas aulas, elas acontecem de segunda a sexta, no período da manhã. Então, de segunda a sexta, durante todo esse tempo, essa turma está indo lá presencialmente no nosso campus para receber esse conteúdo. E aí, ao final do programa, a gente faz uma seleção para contratar os melhores talentos ali como beginners, já dentro das squads de tecnologia. Então, é muito legal, assim, porque tem todo esse olhar, né, de capacitação, mas também tem a questão da empregabilidade no final do programa. Com certeza. E assim, pra gente aqui, Start, que é muito, né, nosso valor principal é transformar a empregabilidade. Quando a gente conversou sobre esse projeto, eu falei, Júlia, é esse que a gente vai falar, porque pra gente o que move é isso. E aí, assim, pensando agora um pouco em processo seletivo, né? Eu não sei nada de dev, não vou nem aprender, acho que ainda nessa vida. Se eu quisesse me cadastrar, eu poderia? Como que funciona? O que a pessoa precisa ter de pré-requisitos? A gente focou bem num pré-requisito de pessoas que, obviamente, não tivessem ali profundidade no tema, mas que já tivessem tido algum tipo de interesse, algum tipo de contato com o assunto. Então, eu vou ficar na Start mesmo, não vou poder ir. Tirando, assim, a questão também de localização, né? Porque a gente tem ali uma questão de estar a 50 quilômetros, num raio de 50 quilômetros ali do campus. Então, isso abrange diversas cidades da região, o que também é muito legal, né? A gente tem pessoas participando do programa que são de mais de 15 cidades ali em volta de Campinas, né? Então, tem Campinas, Hortolândia, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos. Tem Serra Negra. E por aí vai. Eu vou ver se tem Serra Negra. Minha cidade. Capaz que tenha alguém de Serra Negra. Então, não, Serra Negra, fica de olho. Exatamente. A gente não colocou outros pré-requisitos, né? Então, a pessoa, ela pode estar na faculdade, pode não estar na faculdade, já pode estar formado ou não. Mas a ideia, de fato, foi ver pessoas que tinham interesse ali no tema, né? No assunto e potencial para desenvolver ele. Eu ia entrar exatamente nesse assunto em relação a esse programa de devs, que é a questão da disponibilidade e vontade de aprender sobre os assuntos, sobre os conteúdos, estar lá disposto a ter mais potencial, digamos assim, de se encontrar o potencial dentro de si, buscar ainda cada vez mais. Eu queria entender um pouco melhor em relação a esse funcionamento, porque assim, a gente costuma ver muito em grandes empresas, né? Várias grandes empresas, a questão de ser exigido muito dos seus hard skills e talvez um pouco menos do que você está disposto, do que da sua vontade, da sua fome, da sua garra de aprender um pouco. Por que cada vez mais as pessoas enxergam agora sim, dentro desse potencial da geração Z, a disposição, a disponibilidade, a vontade e talvez jogar um pouco de lado, mas obviamente que vindo um pouco em conjunto, mas ao mesmo tempo jogando um pouco de lado a questão dos hard skills que a pessoa deve possuir, como conhecimentos técnicos, uma base técnica mais fortificada? Legal, acho que dá para responder essa sua dúvida em várias camadas, né? É que é bem complexo. Vamos falar. É muita coisa. É muita coisa, mas o que eu acho, assim, né, Haroldo? Tem tanto uma questão de, realmente, idade, né? Então, obviamente que você não tem nem... com todo respeito, claro, né? Claro. Quilômetros rodados aí para ter uma bagagem técnica extremamente desenvolvida. Sim. Então, eu não acho que é nem coerente exigir isso, né, de pessoas que estão no início de carreira. Tem esse ponto também que eu comentei brevemente no começo, né? Que, assim, o hard skill a gente ensina. Sim. É muito mais fácil se você tá com vontade, Sim. né? Se você não tá com vontade, aí tudo fica mais difícil. Coloca um fator depois do outro, né? Exatamente. Exato. Assim. E a gente acaba vendo, né? Que é uma falácia isso, né? As pessoas contratam pelo hard skill e desligam pelos soft skills. Sim. É sempre essa a história. Então, acho que a gente tem que aprender um pouquinho com isso e realmente focar ali no que vai mexer o ponteiro, o que vai ser o diferencial para a empresa. Porque se você não tá
alinhado, feliz, se identificando ali com aquele ambiente, com a cultura, isso torna o seu dia a dia muito mais difícil. E não tem cultura certa e cultura errada, tem a cultura com a qual você mais se identifica. E isso é a beleza do mundo corporativo e a beleza das relações entre as pessoas, né? Porque cada um de nós aqui é um ser humano diferente, único, especial, que vai ter preferências. Então, eu acho que a gente está acordando para isso, né? Enquanto tanto RH, né? Mas também enquanto gestores que são responsáveis ali, corresponsáveis por essas contratações, por acompanhar o processo seletivo. Então, acho que é um momento muito especial de transformação mesmo e da gente não ficar tentando insistir, né? Porque foi feito assim, sempre, né? Olhando ali para as hard skills, então significa que a gente precisa continuar desse jeito. É óbvio que existem vagas e vagas, programas e programas, estratégias e estratégias, mas de uma forma geral, é cada vez mais importante essa questão realmente da cultura e do potencial e do quanto você vai se adaptar com o ambiente que você está entrando, né? Você sabe que o mercado tem mudado bastante, assim, eu converso com empresas o dia todo, né? E eu tenho visto que cada vez mais tem contratado soft skills. E aí, sim, assim, soft skills, o que é? Né? Qual que é o poder dessa pessoa de comunicação? Essa pessoa, ela, por si só, assim, a capacidade realmente que ela tem de comunicação, de trabalho em equipe, dela conseguir absorver, de resiliência. E aí, assim, o hard todo mundo treina. É fácil, né? Assim, teoricamente é muito mais fácil do que você querer transformar uma pessoa e a essência dela. Então, a gente tem evoluído bastante. Eu acho que é super importante mudar essa perspectiva também, porque, querendo ou não, no momento em que você entra dentro de uma empresa, os hard skills você aprende durante o período que você está lá inserido. Tem pessoas superiores que vão te auxiliar, pelo menos é o que a gente busca, né? Dentro das empresas que a gente demonstra interesse das áreas. Já. O que a Gen Z busca dentro de uma empresa? Você vai lá, tá olhando lá as vagas na Start, você viu todos os programas de estágio lá. O que te faz cadastrar em um programa e o que você busca nesse programa? E aí, Ju, aproveita, deixa, tá? Se tiver 100%. Dúvida, já vai. Eu acho que vai de acordo com um pouco em relação ao que eu mencionei naquela hora, em relação a você se sentir inserido dentro da equipe e mostrar que você tem disponibilidade e vontade de aprender, como eu mencionei naquela hora. Eu acho que hoje o próximo estagiário, o futuro estagiário, no caso, aquele que vai se candidatar a uma vaga, ele busca exatamente um pouco do que eu mencionei em relação eu me sinto bem aqui porque eu acredito que as minhas soft skills vão de acordo com a empresa, com a vaga que eu busco. Então, eu já sei que eu vou aprender as hard skills lá dentro. Agora, se às vezes em processos, obviamente que é normal, depende muito da área, como já foi mencionado, mas eu acho que a questão do interesse tá bem basada em relação a disponibilidade do que ele vai estar lá dentro fazendo. É ele se sentir dentro da equipe, se sentir dentro do mercado em qual ele quer estar, entendeu? Então, vamos lá. A cultura da empresa, antes de você se cadastrar para uma vaga, você faz um check. Com certeza. Você olha. Com certeza. Coisa que a nossa geração não olhava muito. Vamos dizer ali. Não, eu acho que é importante você se sentir... não adianta de nada você, por exemplo, no papel de estagiário ali no começo dos seus empregos, óbvio que você não vai realizar funções que grandes tomadores de decisão tomam. Isso é normal, isso é natural. Você tem que viver o processo, viver a hierarquia. Mas eu acho que disso vocês não têm medo. Exatamente. Gente, não tem medo exatamente. De aprender. Você tem que cumprir o papel aonde você está. E eu acho que o mais importante, que antigamente até hoje não existe muito isso, é um pouco mais incomum, a relação de você entender que você faz parte do projeto. Não importa se eu mudei uma vírgula dentro do PowerPoint ou se eu fui o tomador de decisão. Eu acho que eu estou sendo parte de um projeto maior que garante o bem-estar para outras pessoas. Por exemplo, o caso da Agibank. Pode ser o programador do dev ou pode ser o tomador de decisão, o CEO. Se eu souber que eu estou fazendo bem-estar a alguém, principalmente pessoas do qual a realidade brasileira vive, né? Só de você enxergar que você está melhorando, está ajudando, está auxiliando na vida de alguém, eu acho que isso muda totalmente a sua cabeça e o seu potencial em relação a isso. Gente, assim, traduzindo em poucas palavras, é o propósito que todo mundo fala. Acho que eu falei um pouco demais. Que todo mundo fala que a Gen Z busca. É o propósito. Esse engajamento da Gen Z é fantástico. E aí falam, né? Não quer trabalhar. Não é que ela não quer trabalhar. Ela quer trabalhar com um propósito. Então, eu sempre trago isso também, assim, sempre olho, né? Para que aquele trabalho tá sendo apresentado, o projeto. Muito bom. Mas vamos voltar aqui e falar
do programa, dos talentos. Vamos. O que a gente fica pensando, né, Ju, assim, e aí a gente conversou um pouco antes, e assim, os dados são maravilhosos, aí eu vou ter que ler aqui. 98% de engajamento, 96 de NPS, nota média de 91,5 e 65% dos participantes são considerados destaques. Uhum. O que se deve a esse sucesso desses números? Rô, assim, eu acho que tem vários fatores, mas se eu fosse elencar o principal, eu acredito que foi a parceria na construção desse programa entre a área de gente e governança e a área de tecnologia. Então, assim, o tempo todo, desde o D0, desde a primeira reunião, a gente estava construindo tudo a 4 mãos. A gente com a nossa expertise, eles com a expertise deles. Então, não foi algo assim, não, RH não entende de desenvolvedor, então vou deixar eles de fora, a gente vai tocar por aqui. E a gente, como RH, mas área de tecnologia, não sabe nada de capacitação, então, né, não sabe nada de recrutamento e seleção. Então, assim, cada um ali com as suas fortalezas, se respeitando muito, se ouvindo, remando, né, para um mesmo propósito. Eu acredito que isso fez muita diferença para que todo o programa fosse desenhado de uma forma consistente, né, que a gente de fato conseguisse os nossos objetivos ali com relação aos bolsistas, tanto do ponto de vista, né, de construção do conteúdo, quanto mesmo da assertividade do perfil, que a gente considera que foi muito alta. E eu acho que é isso, assim, né, a parceria entre RH e as áreas de negócios é o que faz a diferença para a gente, de fato, conseguir construir projetos que sejam estratégicos e que tem esses números aí, esses resultados que a gente está colhendo agora. Muito fantástico, fantástico. Ô, Ju, então a gente pensando aqui, né, falando dos números e tal, mas assim, eu, Roberta, e aí uma coisa minha, me emociono toda vez que eu vejo, por exemplo, algum evento que a gente faz com empresa, ou algum evento que eu vou fazer dentro das universidades, alguma coisa que eu faço e eu vou ler os depoimentos porque eu tenho isso por mim. E aí eu não vou mentir que eu fui ler aqui um depoimento que vocês colocaram e pra mim foi super emocionante. Eu falei, meu Deus, a gente realmente tem a capacidade de mudar a vida de alguém. E aí eu vou ler aqui. E aí eu queria que você contasse, né, assim, o orgulho para vocês também lá dentro, né? Então, a pessoa diz, né, programa incrível, não nos trata como número. Mesmo sem vínculo efetivo ainda, me sinto parte da equipe. Literalmente um sonho realizado. Quando vocês ouvem isso, quando vocês pegam esse depoimento, qual que é a sensação, né? Acho que tanto para a área de people, quanto para a área de tecnologia, que fez esse projeto acontecer. Pra gente, assim, é maravilhoso, né? E esse depoimento, ele só reforça um dos objetivos do programa, que de fato essas pessoas estão vindo aqui, tendo aulas presencialmente no nosso campus, tendo contato já, né, com as pessoas com quem elas podem trabalhar no futuro, entendendo como é que funciona a nossa dinâmica. Então, é isso, não é um número, é uma pessoa. E é uma pessoa que a gente quer que dê certo, né? É uma pessoa que a gente quer ver crescendo lá dentro, quer ver, né, sendo promovido, de fato, tendo cada vez mais desafios. E é legal isso, né? Porque é quase como se fosse um teste, né? Tanto para ver se é um namoro, né? É um namoro, assim, né? Tanto pra gente conhecer melhor esses bolsistas, quanto para eles também conhecerem a gente, né? Então, obviamente, que no processo seletivo a gente tem toda uma metodologia, tem diversas etapas, a gente realmente tem filtros ali que são muito assertivos, mas não tem nada como a gente estar vivendo o dia a dia, vivendo a rotina, experimentando ali um pouquinho, né, do que vai ser o desafio, do que vão ser as cobranças, para a gente, de fato, ter a certeza que o processo seletivo foi efetivo. Então, o programa, ele também cumpre com esse papel. Sim. Inicialmente, né, o sponsor desse programa é ali o CTO, Vini, super parceiro, Lúcio, super parceiro também. Parabéns pelo projeto, pessoal, incrível. Mas é muito curioso porque, assim, já tem outros gestores de outras diretorias falando assim, poxa, se de repente sobrar um devs lá do programa, eu quero também, né? Tem um par meu até da área de RH também que já falou, olha, tô de olho, porque eu também preciso desse tipo de habilidade. Então, já é um programa que, assim, a princípio, né, feito ali para a área de tecnologia, mas que todas as diretorias do banco querem se aproveitar desses talentos, se aproveitar desse investimento que a gente fez, porque eu também vejo que é isso, né?
linguagem de programação, né? A pessoa conseguir entender esse racional, ela é uma coisa que, assim, independente de qual carreira que você vai seguir, se você tiver isso, você é um profissional já diferenciado. E eu acredito até que daqui a uns anos isso não vai ser mais diferencial, já vai ser quase como algo obrigatório, pré-requisito, né? Não importa se você é uma recrutadora ou se você é um dev. Algum grau ali de entendimento tem que se ter. Então, eu também acho muito legal isso, né? A gente vê, assim, que foi um programa que, no final das contas, impactou o banco como um todo. Muito bom. E eu acho que vai super de acordo também com o que eu vim mencionando anteriormente. Acho que esse depoimento fala por si só o que exatamente o jovem de hoje em dia busca. Acho que se sentir inserido dentro da empresa, se sentir inserido dentro do mercado da empresa, do que ela busca proporcionar aos clientes. E já no programa de devs a gente vê isso, né? Por mais que a pessoa não esteja obrigatoriamente efetivada, eu acho que se torna até uma pergunta, assim, né? Como é que o Agibank enxerga essa forma do jovem, do jovem talento, do programador se ver como um protagonista dentro da sua carreira e, através disso, também ver a sua inserção dentro do próprio Agibank ou só mesmo garantir um aprendizado que pode levar ele a alguma outra empresa, mas prioritariamente o Agibank, né? Mas, enfim, como é que o Agibank enxerga isso da melhor forma, vendo o trabalho que vem sendo realizado pelo Dev? Esse fato, essa palavra que você usou, né, de ser protagonista da própria carreira, também é algo que conversa muito com um outro pilar da nossa cultura, que é o agir como empreendedor. Então, realmente, das pessoas terem cabeça de dono, pensarem ali como sócios, entenderem que elas podem empreender independente do seu cargo, da sua cadeira, da sua senioridade. E para isso acontecer, você tem que ser protagonista da sua carreira, né? Não adianta a gente também, óbvio, né? A empresa, ela dá o máximo de ferramentas possíveis, o máximo de suporte, o máximo de investimento em termos de desenvolvimento, mas cada um tem que ser protagonista da sua carreira, também tem que buscar, não só depender da empresa, mas buscar por si só essa evolução. Então, eu vejo que com o programa de devs a gente alcança isso, né? Os jovens talentos que também têm essa cabeça de protagonista também conversa muito com esse aspecto da nossa cultura, porque no final das contas, né, você está investindo o seu tempo, que é um dos nossos recursos mais preciosos hoje em dia, para realmente crescer, se desenvolver e estar ali à altura dos desafios, né, do mercado de trabalho, porque são muitos, diversos, mercado de trabalho cada vez mais volátil e muitas vezes, né, uma educação formal não consegue acompanhar essa velocidade dessa transformação. Então, também, na era que a gente vive hoje de informação disponível para todo mundo a todo tempo, se você não for atrás, né, se você não quiser se capacitar por meios próprios, você vai ficar para trás. Com certeza. O Ju, e a gente falou bem rapidinho do processo seletivo, eu confesso que eu fiquei bem curiosa. Sim, vamos falar. Como é que vocês colocaram, quais são as etapas hoje, o que acontece, né? Assim, qual que é o envolvimento até RH, área de tecnologia? Legal. Os gestores participaram, assim... De todas as fases? De todas as fases, então isso também foi muito, muito, muito legal. Mas, basicamente, a gente teve um processo ali de inscrições, né? Depois disso, tinha um teste de lógica. E aí também foi muito legal essa etapa, porque a gente começou a discutir. Poxa, mas a gente vai desclassificar eventualmente um candidato que usou uma inteligência artificial para dar uma resposta? Ou a gente quer que os candidatos usem a inteligência artificial para dar essa resposta? E no final das contas, a gente chegou à conclusão que era a segunda opção, né? Realmente, quem não estiver usando AI hoje em dia está ficando para trás. Então... Nossa, fantástico isso. Perfeito. Essa foi a segunda etapa ali do processo seletivo. Depois dessa etapa, a gente fez entrevistas com os candidatos para fazer uma validação de fit cultural. E aí, depois dessa validação de fit cultural, a gente chamou os candidatos para uma dinâmica presencial lá no nosso campus, com todos os gestores participando, né, envolvidos ali no desenvolvimento de um case real. E aí também foi super legal, porque a gente pegou um mapa de avaliações, assim, né, de mais de 20 pessoas, para realmente bater no critério quem que seriam os 50 selecionados. E foi um dia inteiro de processo seletivo para a gente chegar no nome dos finalistas. E o que vocês mais, acho que, né, do que ter trabalhado com tecnologia, ter aptidão, ter usado IA e tal,
O que chama a atenção de vocês nesse programa, assim? A gente falou um pouco, né, que vocês têm contratado cada vez mais soft skills ao invés de hard skills. E o que chama a atenção nessa entrevista, tanto do RH quanto do gestor, assim? Vou só complementar aqui, exatamente porque era o que eu queria mencionar. Eu acho que você e tantos e tantas outras tomadores de decisão dentro do processo do Agibank, né? Eu queria saber um pouco sobre exatamente o que é que brilha, digamos que brilha o olho, o que é que chama a atenção, assim, em relação a um pouco parecido do que a pergunta da Roberta, né? Assim, acho que o que é que você tá lá na entrevista final, ou talvez na primeira fase, acho que mais importante na entrevista final, algo do tipo, nessa dinâmica, quando você vê um participante, o que é que chama mais atenção, assim, em relação à característica própria, ou uma característica individual, uma característica coletiva, algo do tipo, por exemplo? A gente deu um briefing, né, para as pessoas poderem estudar o tema que seria discutido ali na dinâmica. Então, eu acho que nesse momento, assim, independente de você ter um perfil mais extrovertido, mais introvertido, que, no final das contas, esses perfis mais de tecnologia acabam sendo até mais introvertidos e mais difícil, né, pra gente fazer uma avaliação, porque a gente só consegue avaliar com base no que a pessoa está falando. Se ela não fala, né? E aí, dica, gente. Se vocês não falam, fica muito difícil da gente conseguir captar elementos para fazer essa avaliação de uma forma, de fato, profunda. Então, nesse momento final, né? Realmente, o que contou foi isso, né? O quanto que a pessoa, de fato, com o pouco de informação que a gente deu, conseguiu se preparar, né, realmente mostrou ali que sentou a bunda na cadeira e estudou, foi a fundo no assunto, para que, né, na hora da dinâmica ela pudesse contribuir com o grupo, né, com a apresentação ali de uma maneira mais efetiva. E, obviamente, né, quem consegue também trazer os seus pontos sem passar por cima do outro, quem consegue ter um papel, às vezes, de mais liderança e, em algum momento que está tendo alguma discussão, chamar todo mundo, né, para voltar ali ao centro e conseguir evoluir, porque, no final das contas, tem tempo, né, para cada grupo conseguir se preparar. Então, é uma série de elementos, mas eu acho que, no final das contas, é isso, né? Preparação é tudo, planejamento é tudo, o tempo que você gasta se dedicando, né, no dia anterior, né, na semana anterior, ele vai gerar mais resultados visíveis, né, ali para quem de fato está no dia a dia do assunto e consegue perceber, né, o quanto que a pessoa se dedicou para isso e quem só estava ali, mas às vezes não está tão afim assim. Hoje eu acho que tem um outro ponto, né, que eu tenho cada vez mais estudado e refletido e conversado com as pessoas. A gente fala muito do sucesso das pessoas dentro da empresa. E às vezes a gente esquece de falar que o gestor é uma peça fundamental para aquela pessoa ter sucesso naquela posição que ela está. Então, quando você pega um gestor mais difícil e tudo, né? Como é que você consegue se desenvolver e crescer na profissão? Quando a gente pensa num projeto desse, né? Tem gestores envolvidos ali, tem pessoas envolvidas. Como é que vocês treinaram essas pessoas para elas fazerem, né? As pessoas não se sentirem um número, né? E se sentirem parte daquilo, mesmo ainda não sendo. Como que foi esse treinamento? O que foi levado em consideração? Legal, Rô. A gente tem no AGE, não só, né, para os gestores que são gestores do programa de devs, mas de uma forma geral, para todos os gestores da empresa, um onboarding de líderes. Então, seja você uma nova liderança que foi contratada e está vindo do mercado, ou seja você um colaborador que foi promovido a um cargo de liderança, existe uma trilha com vários conteúdos para, de fato, preparar essa pessoa para esse novo papel, né? E por mais que, né, eventualmente seja uma pessoa que já veio de mercado e já tinha uma cadeira de liderança anterior, tá bom, mas não dentro do contexto do AGE. E eu acredito que isso faz muita diferença, né, para que, de fato, ali no dia a dia, as pessoas consigam desempenhar de uma forma excelente esse papel e que quem tá no papel de liderado também reconheça e dê esse tipo de feedback que a gente recebeu. É óbvio que é um programa que ele está em constante evolução, a gente está o tempo todo atualizando ele, adaptando. No final das contas, são pessoas, os líderes, né, os gestores também têm a sua curva de maturação, também têm os seus pontos de desenvolvimento, também são seres humanos, também, né? Aprendem, né? Também aprendem. Eu acho que é importante mencionar isso, né? Porque às vezes o líder ele fica num papel meio endeusado, né? Não pode errar nunca, tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Isso não é verdade, né? Mas minimamente ali eles passam por uma capacitação
para que eles consigam lidar com essas questões mais cotidianas do dia a dia de um gestor. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que para quem está começando agora, que é o meu caso, né, tá entrando nesse mercado, eu vejo assim você como uma pessoa que tem uma trajetória, querendo ou não, de extensa e de sucesso dentro das áreas. Eu queria pedir uma dica, o que é que deve ser feito, enfim, Uma dica de recrutador, uma dica de recrutador, né? exatamente. Sobre os próximos passos que essa geração, tanto de quem tem de 18 a 22 por aí, quem está começando agora, que importa, né? Não importa a idade, mas muito mais sobre a disposição de começar. Por onde? Como eu devo fazer? Se eu for falar uma dica geral, assim, né, de quando eu tava nesse momento de carreira, é assim, não tenha medo, né? Não deixe a sua insegurança te travar, não tenha medo de errar. Porque, do meu ponto de vista, só erra quem tá tentando, né? Quem tá ali na zona de conforto não erra, mas também não evolui. Então, eu tinha muito medo, né, no começo de carreira, de tudo, assim. E ao longo, né, de vários anos, vários aprendizados, acho que a gente tem que perceber que, assim, vai com medo mesmo, pega na mão do medo de um lado, na mão da insegurança do outro lado, mas vai. E no final das contas, você vai perceber que você consegue muito mais do que você imaginava. Então, isso para tudo, né, para o desenvolvimento de hard skills, para o desenvolvimento de soft skills, para um processo seletivo que às vezes você acha que não está tão preparado. Eu acho que o importante é a gente, de fato, tentar, testar e aprender com os erros, porque eles são a base para os aprendizados que a gente leva para o resto da vida profissional, pessoal. Então, se eu puder dar uma dica, é essa, né? Vão com tudo que vai dar certo. Perfeito. E eu vou dar mais uma dica que eu já dei lá na FE aquele dia. Tá. Estudem sobre a empresa, treinem o seu pitch, quem é você, conte quem é você muito rapidamente. Então, os alunos que estão assistindo a gente aí, presta atenção, que essa hora é muito boa. Então, estude sobre a empresa, conheça quem é você, o que você quer, o que você busca, qual que é, o que te faz feliz, o que você gosta. Porque a gente vai fazer isso, né, a vida inteira. E eu acho que, assim, né, também um outro ponto uma outra dica mais voltada para recrutamento e seleção especificamente, né, não é só querer entender no processo seletivo o que a empresa tem para te dar, o que a empresa tem para te agregar. O que você pode agregar na empresa, né? Sim. O que com a sua história, com a sua trajetória, que talvez não seja de tantos anos assim, né? Mas que com certeza tem muitas conquistas e muitos desafios aí. O que você, com os seus conhecimentos atuais, pode fazer de diferente, né? Na área para qual você está se aplicando, né? Naquele mercado que você quer entrar. Então, às vezes a gente vê muito isso dos candidatos, né? Eles só querem saber, né, como que a empresa ajuda eles. E não como eles podem favorecer a empresa. E, então, acho que é uma reflexão bem legal para vocês levarem aí para os processos seletivos e se prepararem, né, gente? Porque as perguntas, elas são muito parecidas. Pode ser que tenha um ajuste aqui, outro ali. Mas, assim, melhor ter elas já gravadas na ponta da língua do que ser pego de surpresa, sendo que hoje em dia a gente já tem bastante informação aí para entender, né, o que geralmente os recrutadores perguntam, o que os gestores perguntam. Muito bom. E assim, papo bom passa muito rápido. Rapidíssimo. Então, a gente vai ter agora um novo bloco, agora, que é o nosso bate-bola. Então, assim, Ju, vou fazer pergunta, o Haroldo vai fazer pergunta e é uma resposta bem rapidinha, papum, pra gente finalizar aqui. Então, vamos lá, vou começar, tá bom? Comece, por favor. Uma habilidade que toda pessoa no início de carreira devia ter. Entender que o óbvio precisa ser dito. Amém. Você. Algo que foi aprendido por você com a geração Z. Coragem e limites. Uma coisa que ninguém te contou sobre trabalhar com jovens talentos. Além de ensinar, a gente aprende muito com eles. Um erro que vale a pena cometer cedo. Entender que a comunicação é o mal do século e que não é só o que você fala, mas o que o outro entende que faz parte desse circuito para fazer acontecer e dar certo. Uma tendência, pensando em tecnologia, já que o nosso tema foi esse, que você tá de olho. AI. Algo simples, mas que faz toda a diferença para quem tá começando agora. Autoconhecimento. Para terminar, em uma palavra, o que significa acreditar em jovens talentos para você? Otimismo. Ah, é muito bom. Perfeito, Adorei, Ju. Obrigada, Ju. Muito bom, muito bom. E aí, vale a pena olhar eu acho que vale a pena olhar nas vagas da Start, né? Isso Porque aí. tem muita coisa aberta. Mas enfim, eu gostaria de finalizar minha participação agradecendo a Rô, agradecendo a Júlia pela presença. Eu acho que tem sido foi uma oportunidade incrível para mim como desenvolvimento profissional nesse começo de carreira. E passo agora a palavra para a Júlia e seus agradecimentos, Júlia.
Só agradecer também e... Bom, para quem tem interesse aí, né? Também temos nosso programa de devs do segundo semestre, em breve com as inscrições abertas, então vale muito a pena. E obrigada pelo espaço, Rô. Imagina, obrigada a vocês, gente. Uma honra. Pessoal. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.